Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Arthur falando com vocês na plataforma do Meu Guru, a maior e melhor plataforma de resoluções da América Latina, e agora aí com vídeos interessantíssimos resolvendo questões aí junto a vocês. Não deixe de curtir o canal, deixar o seu comentário, sugestões de questões, estamos aqui para poder lhe atender. Vamos então, pessoal, começar com uma questão muito interessante da banca Sesgran Rio, do concurso muito concorrido da Eletrobras, que inclusive estamos tendo mais um este ano. Olha o que ele nos diz. Nós temos um circuito RLC, ou seja, composto por resistores, indutores e capacitores, alimentados por uma fonte de corrente contínua de 200 volts. Então observe que essa fonte aqui nossa, V aqui, ela é de 200 volts e é contínua. Observe que o nosso circuito, como é dito aqui embaixo, está no regime permanente, ou seja, o circuito se encontra nesse estado durante um longo instante de tempo. Portanto, o regime transitório já passou, deixou de existir, sobrando somente o regime permanente. Vamos lembrar que indutores, quando em regime permanente e em corrente contínua, como a gente já viu em outras resoluções nossas aqui, se comporta como um curto-circuito. E vamos lembrar que um capacitor, quando está submetido a uma fonte contínua e também no regime permanente, pessoal, ele vai se comportar como sendo um circuito aberto, como também já comentamos aqui. Ou seja, vamos redesenhar esse nosso circuito substituindo os indutores por curtos-circuitos e os capacitores por circuitos abertos. Então, este indutor e esse outro indutor vai se tornar um curto-circuito. Este capacitor aqui, um circuito aberto, de modo que a gente calcule essa corrente aqui que nos foi solicitada. Vamos então redesenhar o circuito agora? Vamos colocar aqui uma cor preta então, para redesenharmos. Nós vamos então ter a nossa fonte aqui de 200 volts. Nós vamos ter também o nosso indutor, que agora se tornou um curto-circuito. Vamos ter um resistor de 4 ohms, né, que não vai se alterar. Nós vamos ter este resistor aqui de 4 ohms. Vamos ter o outro resistor de 4 ohms. Vamos ter o resistor de 2 ohms e aquele indutor se transformou aqui para nós num curto-circuito, que eu estou representando aqui. E o nosso capacitor ali se tornou um circuito aberto, né? Nem precisávamos desenhar, porque ele não vai interferir em mais nada no circuito. A gente deseja calcular essa corrente I aqui. Uma dica interessante para a gente resolver de uma forma rápida e fácil esse circuito é a gente pegar esses três elementos aqui, que estão em paralelo, e calcularmos a resistência equivalente. Vamos calcular então? Para mais de duas resistências, a gente tem que escrever, né, pessoal? 1 sobre resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada resistência. Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais meio. Se a gente fizer essa continha aí, nós temos então que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 quarto é 0,25, mais 1 quarto é 0,25 e meio é 0,5. Então, somando tudo, isso aqui dá 1. Portanto, essa resistência equivalente que nós estamos propondo aí é 1 ohm. Então, ao redesenharmos o circuito agora, a gente vai ter a fonte de 200 volts,
o resistor de 4 ohms e a resistência equivalente de 1 ohm, que a gente calculou aí. Então, 4 ohms, 1 ohm e 200 volts. E a corrente que a gente deseja obter agora ficou muito fácil, né? Porque é um circuito com a única malha. Então, é a tensão de 200 dividido pela resistência total, que é 4 mais 1, que é de 5 ohms. 200 dividido por 5, então nós temos que uma corrente que vai circular em regime permanente ali e em corrente contínua de 40 amperes. Tudo bem? Certinho, pessoal? Nos vemos então na próxima para mais uma resolução. Abraço!